Oi, pessoal, eu sou Leandra Pérez, superintendente de comunicação da B3, e vamos agora para mais um podcast dos resultados da companhia. Esse ano juntando o desempenho do quarto TRI, que fecha o que foi 2020. Um ano absolutamente inesperado para todos, mas um ano em que a gente viu o mercado de capitais crescer em volatilidade, mas crescer em volume e resiliência, IPOs. Eu convido aqui mais uma vez Daniel Sonder, vice-presidente financeiro da B3, e a Marcela Bretas, diretora de relações com investidores. Sonder e Marcela, muito bem-vindos. Minha primeira pergunta, Sonder, é para você. Nesse 2020, difícil ainda de ser classificado, como é que a gente resume o desempenho do quarto TRI? Como é que a gente fala do que foi o desempenho da B3 ao longo do ano? E suas considerações sobre o que é que isso representa como aprofundamento, profundidade e crescimento de mercado de capitais? Obrigado, Leandra. Oi a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que qualquer análise que a gente for fazer precisa necessariamente destacar a severidade da crise da pandemia da Covid-19. O contexto que a gente viveu ao longo do ano passado, criou uma série de desafios para todos os setores da economia e a gente ainda sente isso no nosso dia a dia e muitas pessoas ainda estão passando por um momento de grande dificuldade. No mercado de capitais, em especial, eu acho que a gente está vivendo um momento transformacional que é impulsionado pelos juros baixos, que estão na mínimo valor histórico que a gente observa no Brasil, combinado também com o processo de sofisticação do investidor brasileiro, tanto no lado do varejo quanto no lado institucional, na medida em que se busca mais diversificação nas carteiras. A gente viu no último trimestre de 2020 um fator importante, que foi o retorno do capital estrangeiro no mercado de ações, e o volume atingiu um saldo positivo de 63 bilhões de reais de entrada de capitais. Dentro desse cenário, que foi bastante positivo no mercado de capitais, as empresas vieram fazer suas captações e a gente viu um crescimento tanto na renda variável como na renda fixa. No quarto TRI de 2020 foram 16 IPOs e follow-ons, com um total capital de 39 bilhões de reais. E nesse ano inteiro a gente viu 120 bilhões de reais de volumes captados. Essa recuperação também passou pela atividade de crédito no país, especialmente nos últimos meses do ano. O volume de novas emissões de instrumentos de captação bancária e o estoque que a gente observou nesses instrumentos ao longo do período cresceram 40% e 45% respectivamente no último trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. Perfeito. A gente volta um pouquinho a essa discussão mais macro no final do nosso podcast, mas, Marcela, queria te perguntar um pouco sobre crescimento de volumes, né? No segundo e no terceiro TRI, a gente falou muito de um volume no mercado de ações puxado por volatilidade, enfim, pela reação do mercado às condições da pandemia. Isso aconteceu também no quarto TRI? Oi, Leandra. Oi, pessoal. Muito obrigada por ouvirem o nosso podcast Resultados. Sim, até certo ponto, sim, Leandra. O turnover ele se manteve acima do que a gente observou historicamente ao longo de todo 2020. No quarto trimestre, esse número foi de cerca de 174%. Mas eu diria que, diferentemente do que a gente viu nos 3 primeiros trimestres do ano, em especial no segundo trimestre, o principal fator por trás desse aumento do turnover não foi a volatilidade causada pela pandemia, e sim um grande fluxo de capital entrando no mercado de ações. Além disso, a gente observou uma contínua recuperação dos preços dos ativos ao longo do ano, e mais companhias sendo listadas, e ambos tiveram um impacto positivo sobre o valor de mercado das companhias listadas na B3, que é o outro lado da equação, que justifica esse aumento de ADTV de cerca de 67% no quarto trimestre. E esses dois movimentos, foram sustentados por uma demanda bastante resiliente
do investidor local em especial, e ainda com destaque maior para as pessoas físicas, né? A gente encerrou o ano com mais de 3 milhões de contas ativas na nossa depositária de ações, que é o dobro do que a gente observou no fim de 2019. Marcela, se a gente vê essa força do mercado de ações e um resultado bastante positivo ao longo de 2020, como é que a gente olha as outras linhas de negócio da B3? O caminho foi o mesmo? O desempenho vai na mesma direção? Imagino que, assim, se a gente fale, por exemplo, de financiamento de veículos, a história seja um pouco diferente. Mas o que você destacaria? Vamos lá, Leandra, passando rapidamente aqui pelos principais fatores que impactaram nossas principais linhas de negócios, né? No mercado de derivativos listados, o ADV, que é o número de contratos negociados, ele apresentou uma leve queda de cerca de 6% ano contra ano. No entanto, um pedaço desses contratos tem seu preço determinado em dólares americanos. Então, a desvalorização do real teve um impacto positivo no preço e, consequentemente, na receita desse segmento. E esse mesmo movimento também se refletiu no nosso segmento de derivativos de balcão, que são principalmente instrumentos de hedge. Aqui os volumes de emissão permaneceram relativamente estáveis, mas a desvalorização cambial fez com que o saldo em custódia aumentasse bastante, puxando as receitas com esse produto. Falando ainda do mercado de balcão, além do crescimento robusto de emissões de instrumentos de dívida, puxado principalmente pela recuperação da atividade de crédito que o Sonder mencionou, a gente teve um crescimento da base de investidores do Tesouro Direto de mais ou menos 18% no quarto tri de 2020. No segmento de infraestrutura para financiamentos, ele teve um ano bastante difícil em 2020, mas a gente observou uma certa recuperação de atividade nos seus mercados subjacentes, que são o de venda e financiamento de veículos. Então, no quarto tri, a gente teve uma alta de 15% nas receitas em comparação com o último tri de 19%. Por fim, no segmento de tecnologia, dados e serviços, que hoje representa cerca de 12% das nossas receitas, a quantidade média de clientes do serviço de utilização mensal aumentou 6% no quarto tri de 2020, principalmente puxada pelo contínuo aumento da indústria de fundos aqui no Brasil. As receitas de dados cresceram mais de 40% ano contra ano, impactadas tanto pela maior demanda pelos nossos produtos de dados, quanto pela desvalorização cambial, já que parte dos nossos serviços também é precificada em dólar aqui. Perfeito, Marcela. Sonder, como é que o resultado operacional se traduziu em resultado financeiro, receitas e despesas do quarto tri de 2020? A gente teve no último tri de 2020 um crescimento de 44% da nossa receita total, que refletiu um crescimento em quase todos os segmentos de negócio, com exceção do mercado de balcão. No mercado de balcão, a gente teve uma queda de 5% nas receitas, na comparação com 2019, e isso aconteceu porque a gente teve uma mudança na nossa tabela de preços, que a gente fez no início desse ano de 2020 que passou, e teve como objetivo compartilhar com os nossos clientes os ganhos de escala que a gente tem obtido. Então, dentro dessa nova precificação, parte das tarifas de serviços ligados aos volumes de balcão passam a ser cobradas de forma fixa no pacote de utilização mensal, e isso é uma linha dentro de receita de tecnologia e acesso. As despesas totais da B3 somaram 722 milhões de reais no quarto tri. Isso foi um aumento de 10% comparado com o ano passado, que é explicado principalmente pelos investimentos em novos projetos, a intensificação de algumas iniciativas que a gente já vinha conduzindo para o aprimoramento da nossa infraestrutura e para o aprimoramento também de processos, controles dentro das nossas plataformas, que já estavam previstas no nosso roadmap para o ano de 2020. Bem, aqui no podcast a gente tenta organizar essa visão geral do resultado, falando um pouco da situação macro, do que foi o desempenho operacional da companhia, financeiro, e uma linha que a gente sempre olha também é produtos, né? Marcela, no último tri a gente falou um pouco sobre a liberação de BDRs para investidores de varejo. Queria que você atualizasse um pouco como é que tem sido o desempenho desse produto e que outras iniciativas a gente pudesse destacar aqui dentro da lógica de produtos novos ou produtos oferecidos ao mercado. Leandra, como você sabe, a gente começou a disponibilizar BDRs para investidores pessoas físicas em outubro. Foi um lançamento muito aguardado pelo mercado e os resultados têm sido muito positivos.
Você tem uma ideia, em 2019, o volume total negociado em BDRs foi de 5 bilhões de reais, com uma base de perto de 3 mil investidores. A gente já fechou 2020 com um volume 6 vezes maior, atingindo cerca de 30 bilhões de reais. E uma base de mais de 169 mil investidores com BDRs em carteira. E a gente continua crescendo. Em janeiro desse ano, o volume médio diário negociado de BDRs foi de 341 milhões de reais. E aí, falando de outros lançamentos do último TRI de 2020, acho que eu destacaria no segmento de listado o exercício automático de opções. No mercado de balcão, a gente lançou a plataforma para o mercado de energia, que é um projeto de longo prazo que a gente acredita bastante aqui na B3. No segmento de infraestrutura para financiamentos, a gente anunciou uma série de novos serviços da nossa plataforma imobiliária, que a gente alavancou a partir da aquisição da Portal de Documentos que a gente fez em 2019. Acho que eu só queria também, Leandro, aproveitar a oportunidade e falar também da nossa nova política de preços no mercado à vista de renda variável aqui na B3. Né? A gente anunciou inicialmente no começo de 2020, a expectativa era implementar até agosto de 2020, em função de atrasos nos ajustes necessários de sistema, a gente precisou postergar. Voltamos para a prancheta, desenhamos uma solução intermediária que a gente anunciou em dezembro do ano passado e já estamos fazendo a implementação desse modelo intermediário que busca entregar pelo menos uma boa parte do total de descontos esperados com a mudança total dessa tabela de tarifação. A gente já traz adequações para a tarifação de day traders e também já estamos oferecendo os ajustes de custos para a base de investidores de pessoas físicas. A gente continua trabalhando no modelo full e esperamos implementar isso no futuro. Perfeito, Marcela. E já caminhando aqui para o final do nosso podcast, voltando um pouco à discussão mais macro, eu faço a pergunta que o Sonder normalmente nunca quer responder como todo CFO, mas que todo jornalista sempre faz. Sonder, qual a sua expectativa para 2021? Bom, obrigado. A gente teve um começo de 2021 que continua bastante forte. A gente até fevereiro teve 15 IPOs e tem pelo menos 30 companhias que estão preparadas para se listar na Bolsa no curto prazo. Então, caso a gente tenha condições macroeconômicas que se mantenham parecidas com as que tem agora, a gente pode, de fato, repetir ou até superar os volumes de 2020. No lado da demanda, o que está acontecendo é essa sofisticação e diversificação de portfólios dos investidores, buscando uma rentabilidade e uma maior composição de ativos novos dentro da sua carteira. Então, o que a B3 pretende fazer? Manter o compromisso em apoiar esse momento de transformação e crescimento. A gente vai reforçar a nossa oferta de novos produtos através do roadmap, a Marcela deu alguns indicativos do que isso significa. A gente está trabalhando também bastante na melhoria das soluções que já existem para atender as necessidades, as demandas dos nossos clientes e, evidentemente, investir bastante na robustez da nossa infraestrutura para que a gente continue honrando a confiança do mercado e sendo capaz de lidar com os volumes muito mais altos que a gente está experimentando em quase todos os nossos negócios. Por último, Leandra, eu só queria comentar rapidamente uma atualização sobre o nosso compromisso de investimento social privado. Durante 2020, a B3 e a B3 Social, que é uma entidade na qual nós somos associados fundadores, investiram aproximadamente 50 milhões de reais em iniciativas nas áreas de saúde, de alimentação, de empreendedorismo e de forma a poder apoiar os brasileiros mais vulneráveis que foram impactados de uma forma bastante dura pela crise de saúde. Isso está super alinhado com os nossos valores, é um dever que a gente tem com a sociedade e a gente espera poder continuar atuando nessa linha no futuro também. Obrigada, Sonder. E aqui, trazendo uma visão talvez de quem está dentro e das pessoas da B3, um movimento que foi muito legal porque também abriu espaço para a participação da gente que estava aqui e para um compromisso que muitas vezes é pouco reforçado ou percebido, como sendo um compromisso e um valor que a B3 carrega. Foi realmente uma experiência bastante interessante, olhando de dentro, inclusive.
Bem, Sonder, Marcela, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês no podcast. Para você que está nos ouvindo, o conteúdo está disponível no site de Relações com Investidores. É possível fazer o download do áudio, compartilhar por e-mail ou WhatsApp. Muito obrigada a todos. Obrigada, Leandra. Obrigada a todos que ouviram esse podcast. E eu só gostaria de lembrá-los que toda a equipe de RI está à disposição para dúvidas e sugestões. Até a próxima, pessoal. Eu queria também agradecer o time de RI, o time de comunicações, Leandra, Marcela, obrigado pelo apoio e todas as nossas informações já estão disponíveis para os investidores como um todo. Um abraço.